Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos conversar sobre uma nova realidade que já conquistou um espaço relevante na forma como muitos de nós tomam decisões sobre o seu dinheiro. Falo dos finfluencers, ou influenciadores financeiros, no espaço digital. A emergência da figura do influencer nas redes sociais foi transversal a diversas áreas das nossas vidas: restaurantes, roupa, exercício físico, viagens. A dimensão financeira não foi exceção. Por vezes, com números elevados de seguidores, estes influencers distribuem conselhos sobre gestão do orçamento familiar ou opções de investimento. Num país com baixa literacia financeira, mais informação pode ajudar a suprir falhas de conhecimento, mas há também o risco de ser enganadora. Quem o está a aconselhar pode não ter os conhecimentos necessários para o fazer ou até estar a ser motivado por objetivos comerciais pouco claros. O Banco de Portugal está atento a este fenómeno. Para nos falar um pouco sobre os seus poderes de atuação e nos explicar como vê o contexto atual, temos o privilégio de ter hoje connosco a administradora Francisca Guedes de Oliveira, que tem o pelour desta área. Muito bem-vinda, Francisca. Obrigada, Nuno. Eu fiz aqui uma breve introdução neste novo contexto em que nos movemos, mas gostava de ouvir um pouco sobre como vê esta realidade. As pessoas lidam hoje com informação financeira de uma maneira diferente do que apenas há alguns anos. Como é que vê estas oportunidades ou desafios deste novo contexto? Sim, de facto é verdade. Isto tem mudado muito e muito rápido, não é? As novas tecnologias que estão em todo lado, em todos os serviços e todas as atividades, em particular no setor financeiro, têm de facto tido um impacto muito grande. Portanto, é verdade que temos uma realidade diferente, mas há algumas coisas que não mudam tanto quanto isso, e isso também é uma coisa engraçada de se ver. De facto, tradicionalmente, para contratarmos produtos e serviços financeiros, nós falávamos com o banco, não é? Com o nosso gestor de banco, até íamos ao balcão falar com a pessoa que conhecíamos, e a verdade é que hoje em dia quase 63% das pessoas no último inquérito que foi feito sobre o tema em 2023 continuam a ter a instituição com a qual estão a contratar o serviço, que tipicamente são bancos, o serviço ou o produto financeiro, como a principal fonte de aconselhamento. Portanto, isso não mudou tanto quanto isso. Muda quando começamos a olhar por idades. Não é? Os mais velhos fazem tradicionalmente mais este pedido de aconselhamento e de conversar com as pessoas dos bancos, ainda que já o façam muito via tecnológica, também já vou falar um bocadinho sobre isso. Os mais novos, sim, vão muito às redes sociais. Temos aqui entre os 16 e os 24 anos, também nesse inquérito, a dizerem-nos que a principal fonte de informação são, de facto, efetivamente, as redes sociais. De qualquer forma, mesmo os mais velhos mudou. E eu falo por mim, eu já não vou a um balcão de um banco, já não sei bem há quantos meses, para não dizer anos, porque, de facto, o facto de termos no telemóvel, no computador, o home banking e uma série de serviços associados a essas plataformas fazem com que, apesar de ser a instituição bancária, para mim, por exemplo, a principal fonte de informação, eu já o faço digitalmente e já o faço recorrendo às novas tecnologias. Portanto, por um lado, temos as novas tecnologias a mudar o comportamento de todos nós. Exato. E, por outro lado, temos uma questão de comportamento que é mais geracional e em que põe os mais novos a utilizarem as redes sociais de uma forma que, se calhar, eu diria, da geração dos meus filhos para cima já não é tanto assim. Talvez a face mais visível deste novo panorama seja aquilo que eu referia na introdução, que são os finfluencers, portanto, estes influencers digitais na área financeira que dão alguns conselhos. Haverá vantagens, certamente, em algum no trabalho que é aqui feito, mas há também bastantes riscos. Nem nós dependemos do conselho de um influencer digital, um influencer financeiro, certo? Certo, claro. Uma das grandes vantagens, e eu vou falar primeiro das oportunidades, para depois falar dos desafios, que são sempre mais a face menos positiva de tudo isto. Uma das grandes vantagens é a quantidade de informação. E vamos à parte depois de saber utilizar essa informação. Exato. Mas uma das grandes vantagens é, por um lado, e aí não só nos influencers, mas no digital em geral, há uma quantidade de informação disponível de forma fácil e rápida, disponível de forma extraordinariamente confortável. Estamos em casa, estamos no sofá, estamos num sábado, num domingo, não precisa de ser em horário de expediente, não precisa de ser a hora do almoço, não temos que apanhar chuva, não temos que nos pôr no carro. Portanto, tem essa parte do conforto e da rapidez. Tem uma parte muito positiva que é a parte, e eu aqui ainda estou a falar de um modo geral do digital, já foco nos influencers. Tem uma parte muito importante de democratização, se quisermos, porque muita desta informação, a grande maioria, é sem custos e, portanto, de certa forma, torna acessível a todos, mas todas estas vantagens têm o reverso da medalha, que é
Nós depois, por termos acesso a toda esta informação, sem custos, de forma confortável, temos que ter uma série de cuidados que não tínhamos que ter na informação obtida num balcão de um banco, que é, temos que ter filtros, temos que ter capacidade crítica, temos que saber validar a informação e temos que saber ir buscar as fontes que são fidedignas e não são fidedignas. A democratização tem o revés da exclusão, porque quem não tem acesso, e também no inquérito à literacia portuguesa financeira digital 2023, via-se que 76% das pessoas em Portugal usam a internet, o que significa que quase 30% não usa. Temos que apenas 49% da população usa home banking, por exemplo, portanto, também exclui. Portanto, esse é o outro lado. São percentagens que nós às vezes nem pensamos porque achamos que toda a gente tem acesso à internet e não é bem assim. E não é verdade. E mais, não é só ter acesso. Há pessoas que até têm acesso, até porque isso é uma das coisas que é bastante impressionante em Portugal comparado com o resto da Europa, é o acesso, os pontos de acesso à internet que existem e a rede que está o país praticamente todo coberto, e outra é quem a utiliza e como é que a utiliza. E, portanto, há aqui também potencial de exclusão, portanto, há todos esses cuidados que temos que ter. Em relação aos influencers em particular, há uma camada adicional de perigo. Também de oportunidade, mas também de perigo. Oportunidade é que eles chegam, de facto, a uma fatia da população que não é fácil chegar nestes temas. E chegam com uma linguagem pouco formal, uma linguagem acessível, com formatos que são atraentes, vídeos curtos ou um podcast que vai ao ponto que eles querem, ou umas fotografias, portanto, chegam em formatos que são fáceis de assimilar por esse público, que em coisas se calhar mais tradicionais, mais técnicas, mais longas. Como dizia uma vez um aluno meu que não leu um e-mail com imensa informação, dizia: ei, professor, o e-mail era tão comprido. E eu acho mesmo que para estas gerações isso às vezes é um problema. E, portanto, acho que eles conseguem, de facto, chegar com as ferramentas certas e da forma certa a uma população que, se calhar, os meios tradicionais têm mais dificuldade. Isso é claramente uma vantagem. Tem também a vantagem de aqueles que são bem formados e bem preparados ajudarem a disseminar algo que não é fácil massificar, que é o conhecimento de produtos, é o mostrar a diversidade que existe hoje em dia de coisas que as pessoas podem recorrer para a sua poupança, para a sua planificação do orçamento, etc. Desvantagens. Esta forma de estar que é... Eles tornam-se quase amigos dos jovens. Os jovens têm uma sensação, muitas vezes, de proximidade aos influencers de um modo geral e, em particular, aos influencers, porque os seguem todos os dias, os veem todos os dias e os veem em casa e os veem a fazer as coisas que eles fazem. E, portanto, há aqui uma sensação de proximidade que gera uma confiança que muitas vezes não, que é, de um modo geral, artificial e que pode levar depois a decisões erradas, a decisões que não são adequadas ao perfil, a decisões que são, às vezes, até por impulso, com aquelas coisas que os jovens sofrem, e eu vejo isso nos meus filhos, que é, por um lado, o peer pressure, que nas redes sociais é tremenda, não é? Esta pressão de pares, se os outros todos estão a comprar, eu não compro. Por exemplo, nas criptomoedas, isso é um discurso que se ouve muito e que é um bocadinho perigoso. E também o FOMO, não é? O Fear of Missing Out, que é toda a gente está a fazer e eu não. E, portanto, estes fenómenos que sempre existiram no liceu e que muita gente na adolescência sofreu, nas redes sociais extravasa aquilo que é o contacto social normal e, no caso dos influencers, pode ter um impacto muito negativo nos jovens. Até porque há plataformas que permitem depois atuar imediatamente. Imediatamente, exatamente. Com uma agravante, que é o que o Nuno também já referiu, muitas vezes sem conseguirem distinguir o que é um conselho, uma informação, que até pode estar errada, mas é a opinião daquela pessoa, é o que ela acha, é o que ela faz na vida dela, que também não é muito bom, porque muitas vezes eles querem replicar o que ela faz na vida dela ou dele, mas é uma opinião, e aí pronto, é uma opinião e é transmitida como tal, que se mistura com o que é publicidade, que muitas vezes não vem adequadamente identificado e que as pessoas não percebem, com conflitos de interesse, às vezes estão a anunciar e a tentar mostrar as enormes vantagens de algo pelo qual estão a ser pagos, ou que eles próprios têm investimentos, e, portanto, há depois toda aqui uma série de confusões difíceis de deslindar nas redes sociais, que ainda por cima, este público, que tem, como eu dizia no início, a vantagem destas redes chegarem mais facilmente a este público, é menos cuidadoso que o público mais velho. Pois. Faz menos fact-checking, não lê jornais e não ler, ainda que seja online, portanto não tem muitas vezes fontes de informação fidedignas para fazer a confirmação, para ter a certeza, e portanto há aqui um misto do que é bom e do que é mau que muitas vezes não é fácil separar. Pois, eu acho que esse é um ponto importante que referiu há pouco. Agora que existe mais informação, seria importante nós sabermos lidar melhor com essa informação. Como é que estes riscos interagem
ou são exponenciados pelo nível de literacia financeira dos portugueses. Portanto, torna esses riscos ainda mais presentes, parece. Sim, sendo que, dando um passo atrás para dizer o que é o estado da literacia financeira dos portugueses neste momento, muito rapidamente. Portanto, o inquérito de 2023 mostra claramente que nós estamos mais ou menos a meio da tabela comparativamente aos países que foram inquiridos, países europeus. Estamos relativamente mal em termos de conhecimento. Portanto, estamos abaixo da média em termos de conhecimento, estamos acima da média em termos de atitudes e comportamentos. Okay. O que é uma coisa que não deixa de ser engraçada do ponto de vista de estranho, digamos assim, e que eu justifico por questões mais culturais do que outra coisa qualquer. Eu acho que nós somos um povo avesso ao risco. Não gostamos muito de fazer coisas que não sabemos bem o que estamos a fazer. O que neste ambiente é bom. Exato. Mas a verdade é que a falta de conhecimento é um problema, porque aquilo que nos pode ajudar precisamente a ter a primeira reação de calma, cuidado, de ver, de ler, de ter a certeza que não contratamos nada do qual não percebemos os custos, os riscos, é termos algum conhecimento de base. E mais, quando não o termos, sabermos onde é que o podemos ir buscar. Porque é normal que, então, nestes produtos que aparecem todos os dias e que surgem todos os dias, coisas novas e coisas diferentes e às vezes muito complexas, é normal que as pessoas não saibam, mas se tiverem tiverem sempre consigo este sinal de alerta que é, ok, isto parece interessante, mas então vou ler, vou ver, vou perguntar, vou ao portal do cliente bancário ver o que é que isto é, isso já não é mau. Portanto, a literacia e o facto de termos um público, e eu digo isto mesmo em relação aos bancos, não é só aos influencers, quanto mais letrado e informado for o público, mas isso em todas as áreas da nossa vida, não é? Mas aqui em particular, mais fácil é que tudo isto funcione a favor do público e não contra o público. No caso dos influencers, o Banco de Portugal recebe muitas vezes perguntas, se está atento, o que é que pode fazer, de que modo é que pode atuar, e se calhar é uma boa oportunidade para nós esclarecermos um bocadinho quem nos está a ouvir, quais são os poderes do Banco de Portugal nesta área e quando é que realmente pode agir ou não pode agir conforme os seus poderes. Muito bem. Ora bem, o Banco de Portugal, e aqui estamos a falar de uma parte específica, que é a supervisão comportamental, que olha mais para este tipo de questões, da relação das instituições com o cliente, não é? Supervisiona aquilo que é e fiscaliza a comercialização de produtos e serviços financeiros, particularmente bancários. Portanto, logo aí há uma parte de produtos que não são supervisionados por nós, tudo que tem a ver com alguns produtos e serviços de investimento. Exato. Que é supervisionado pela CMVM, pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e pela ASF, dos seguros. Portanto, há aí uma parte que se tem que separar, que às vezes não é muito fácil para o cliente perceber o que é que está onde. E só as instituições que são autorizadas a comercializar e a contratar este tipo de produtos e serviços é que estão sobre o olho do Banco de Portugal. O que significa que os FinInfluencers não caem, e não há, aliás, legislação em Portugal que permita nenhum tipo de supervisão destes FinInfluencers. Portanto, fiscalizá-los por si só, na sua atividade FinInfluencers, digam eles os disparates que disserem, ou digam eles as coisas corretas que disserem, nós não podemos fazer nada. Estamos atentos, não é? Estamos atentos porque depois há algumas coisas que nós podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer? Tudo que for publicidade, ou seja, se os FinInfluencers estiverem a ser pagos por instituições supervisionadas pelo Banco de Portugal, nós aí podemos intervir e inclusive agora saiu um aviso que muda algumas destas regras da publicidade dos produtos e serviços financeiros que são bastante estritas e são bastante rigorosas, e se for esse o caso, eles têm que seguir essas regras e, portanto, se não o tiverem a fazer, nós podemos intervir. Já vou falar um bocadinho da dificuldade de intervenção, mas podemos. E há outra coisa que podemos fazer, é se os FinInfluencers estiverem a fazer atividade de comercialização ou contratação de produtos e serviços, nós aí podemos fazê-los cessar a atividade porque não estão autorizados para o fazer. Onde é que nós podemos intervir mais? É na parte da literacia. Pois. E aí, eu só para dar exemplo de 3 coisas para este público, sobretudo este público me preocupa porque é o que é mais permeável aos social media, que é o jovem, só dar exemplo de 3 coisas que nós estamos a fazer. É um concurso que nós fizemos, que está aí, que já os 6 finalistas foram anunciados esta semana, ou a semana passada, que é com o CFA Portugal.
que é um concurso, no fundo os alunos têm que fazer um estudo de caso sobre questões de literacia financeira, dirigido a público universitário, portanto ao público que está a entrar nestas coisas de contratar produtos e serviços e contas bancárias e etc. Tivemos uma adesão enorme, centenas de alunos, 300 e tal alunos que se inscreveram no concurso, já estamos com as 6 equipas finais, portanto é uma das iniciativas que nós estamos a fazer. Outra iniciativa também muito interessante é o hashtag Fica a Dica, que no fundo nós sabemos que não podemos concorrer com os influencers e com aquelas pessoas que têm milhares de milhões de seguidores, mas de qualquer forma é tentarmos também posicionar-nos um bocadinho nesse público e, portanto, fazer aqui uns vídeos curtos, 30 segundos, atrativos, com uma linguagem também mais informal, mais simples, para fazer aqui um bocadinho de contrapoder. Isto é sério, isto é factual, vocês aqui podem confiar. E a terceira iniciativa que eu acho que é de referir é a Semana da Formação Financeira, que este ano calha na mesma semana que a Global Money Week, que este ano tem o tema Think Before You Follow. Exato. Wise Money Tomorrow. E, portanto, esta ideia é que pensar antes de seguir e fazer cegamente as coisas porque alguém que nós até seguimos e até achamos que é inteligente e que faz as coisas bem feitas e que nos dá uns conselhos espetaculares e que tem um estilo de vida que eu adorava ter cuidado, pensar. Portanto, mais do que regular até essas contas, onde há mais fácil, se calhar, temos avanços e ganhos, é em preparar as pessoas para lidar com a informação que lhes vai chegar, não é? Exatamente. E a parte da publicidade, que é muito importante, porque eu acho que é um dos problemas que nós temos aqui, que é aquilo que o Nuno falou e que eu também já falei, do tal conflito de interesses. Às vezes as pessoas estarem a fazer publicidade, estão a ser pagos, mas vendem aquilo como sendo o melhor produto do mundo e esse conflito de interesse, e não se distinguir bem o que é opinião do que é publicidade, é um risco para o cliente. E, portanto, nós o que estamos a fazer, nós temos noção. Eu não tenho a dimensão de quantos influencers existem, porque não os supervisionamos, não é? Lá está. Portanto, não temos a dimensão do que é que estamos aqui a falar. Mas sabemos que são muitos, e sabemos que são muitos porque estamos atentos e porque esta parte da publicidade cai sobre a nossa alçada. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Temos vindo já a desenvolver, já em 2025, vamos começar a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, que o que nos vai ajudar a fazer é varrer com critérios e com objetivos muito bem definidos, a varrer as redes para nos dar sinais de alerta. Não vai substituir as pessoas, de maneira nenhuma, porque a decisão final, se aquilo é ou não é publicidade, se é ou não correto, se pode ou não pode, se nós podemos ou não atuar, é sempre humana, não é? Mas vai ser uma ferramenta de apoio que nos vai ajudar. Nós ainda estamos em fase de testes para ver se ela dá os sinais de alerta que nós queremos que ela dê, mas vai nos ajudar precisamente a fazer esta primeira triagem e pôr aqui umas campainhas a tocar cada vez que há alguma coisa sair fora daqueles nossos critérios e daquelas baias que nós definimos. Portanto, porque aí nós podemos atuar. Porque é um território tão vasto vastíssimo. Que se forem só humanos a tentar encontrar sinais de alerta, pode demorar muito tempo até os encontrarmos, não é? Pode, mas há aí uma parte que é importante, que é todos nós temos uma responsabilidade. Ou seja, nós sozinhos, Banco de Portugal, com a equipa que temos para isto, é impossível, mas se todos nós estivermos alerta e se todos nós, na nossa responsabilidade cívica, funcionarmos um bocadinho como inspectores, podemos ajudar a que, de facto, aquilo que depois está nas redes e que está online, seja de facto sério e seja de facto algo que nós podemos acreditar e confiar. E por isso, não é andarmos aqui a fazer todos de vigilantes, nem todos a fazer denúncias, mas de facto, quando percebermos ou que há uma burla ou que há alguma coisa que não é correta, esse tipo de reclamações feitas ao Banco de Portugal pode nos ajudar a detectar e a ir racionalizando e garantindo que aquilo que está online está bem. E até hoje já foi identificada alguma situação em que fosse necessária a intervenção do Banco de Portugal? Se justificasse uma intervenção do Banco de Portugal? Especificamente influencers, não. Já, como estamos atentos, já vimos muita coisa que está errada e por isso é que nós chamamos a atenção, tenham cuidado, leiam, vejam, filtrem, porque já apanhamos muita informação passada que não é correta, mas não podemos fazer muito a não ser alertar para os cuidados, porque efetivamente opiniões as pessoas são livres de dar e nós não supervisionamos os influencers. Isto é uma excelente transição para a última pergunta, que é o que diria às pessoas que realmente se tornou uma rotina verem stories ou verem vídeos de aconselhamento financeiro, para o que devem estar alerta sempre que clicam ou que começam a ouvir um desses vídeos? Eu primeiro acho que há um conjunto de comportamentos e atitudes que as pessoas devem ter. Que já fomos falando, é resumir um bocadinho aquilo que fomos dizendo. Ter uma atitude crítica, fazer fact-checking, garantir que tenham, nunca contratar nada, nem comprar nada, nem assinar nada, sem terem feito pelo menos uma verificação numa segunda fonte, numa fonte segura, numa fonte credível, portanto, não se limitarem àquilo.
tentarem ao máximo procurar os tais sinais de publicidade, porque são sempre obrigatórios e, portanto, às vezes estão um bocado escondidos, mas tentar procurar para perceberem se há ali ou não conflitos de interesse. Garantirem que leem bem a informação. Às vezes é muito chato, mas geralmente quando se contrata ou se compra alguma coisa, há informação associada. Perceber os custos, perceber os riscos, perceber o que é que aquilo vai significar para o nosso futuro. Fazer as escolhas adequadas à situação de cada um. Portanto, não fazer compras por impulso. Pensar, mas isto faz sentido para mim, porque pode fazer sentido para o fino influencer, pode fazer sentido para a pessoa que está a anunciar a grande descoberta do século XXI, mas pode não fazer sentido nenhum para nós, não é? Portanto, adequarmos aquilo que compramos a nós e depois, sinais de alerta. Tipicamente, tudo que é muito urgente e que tem um prazo muito limitado é para desconfiar. Exato. Aquilo que é bom demais para ser verdade, geralmente não é. Se calhar é mesmo. Não é verdade. E, portanto, há aqui alguns sinais de alerta. Uma decisão de contratar um produto ou serviço financeiro é tipicamente uma coisa que exige calma, racionalidade, leitura, informação, ponderação, capacidade de decidir, capacidade de analisar e, portanto, tudo que nos seja pedido que não permita isto, não se faça. Esperemos que alguns desses alertas sejam ouvidos. Francisca, muito obrigado por nos ter ajudado a perceber um fenómeno em rápido crescimento que nos entra pelos telemóveis e pelas vidas adentro. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Para mais informações sobre este tema, esteja atento aos avisos do Banco de Portugal em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.